Bom dia, passando mais uma manhã com a poderosa palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que nos leva para o céu. Essa é a palavra do Senhor. Que essa semana seja uma semana muito abençoada, muito próspera, que o Senhor esteja à frente de todos os seus planos, todos os seus projetos, tudo aquilo que você tem orado, clamado, que o Senhor venha com resposta do céu, aleluia, nessa semana. Para a glória de Deus é o que eu desejo para a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu quero deixar uma palavra, compartilhar uma palavra poderosa com o Senhor falou comigo essa semana, especificamente nesse final de semana. Teve um congresso muito abençoado na nossa igreja, congresso de mulheres, e eu quero deixar em Mateus 17, Mateus 17, versículo 17, que diz assim: E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Aleluia. Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem fala de um homem que veio a Jesus com seu filho que estava endemoniado, né? E fala a cura de um lunático. E ele foi diante dos discípulos, primeiramente, esse homem, pedindo para que os discípulos orassem pelo menino, para que ele fosse curado. Certamente ele sabia que os discípulos andavam com Jesus, né? E tinham o mesmo poder, sim, a mesma autoridade, porque Jesus ensinava, andava com eles, ensinando, né? Tudo que ele fazia, os discípulos viam. Mas, só que nessa ocasião, os discípulos não puderam, né, expulsar o demônio desse menino, e o qual esse homem, né, falou para Jesus: os teus discípulos não puderam curar, né, não puderam curá-lo. Aí foi quando Jesus, de certa forma, ele se indignou e ele falou assim: ó geração incrédula, né? Ele quis dizer: vocês andam comigo, estão comigo, né? O Senhor estava preparando-os para quando Jesus fosse ao céu, né? Que ele iria deixá-los, né? O Senhor já estava preparando os discípulos. E o Senhor falou: ó geração incrédula, tem andado comigo, eu tenho ensinado, vocês têm visto, né? E mesmo assim, né, não tiveram a fé para expulsar o demônio, porque na verdade, quando o Senhor fala assim, ó geração incrédula, eu quero dizer nessa manhã que a incredulidade dos discípulos, talvez de achar que era grande demais essa obra para eles, de fazer uma expulsão, a incredulidade, ela pode roubar a nossa fé, né? Então, eles andavam com Jesus, eles viam os sinais, os prodígios, as maravilhas, mas quando chegou a hora deles exercerem, a incredulidade deles roubou a fé deles. Então, nós não podemos deixar que a nossa incredulidade, que a incredulidade venha entrar no nosso coração e venha roubar a nossa fé, para que nós venhamos fazer a obra de Deus, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia. Porque Jesus falou assim para o homem. Aleluia. Ó geração incrédula e perversa, aleluia, até quando eu estarei convosco? Porque Jesus ia ser assento ao céu,
ia ter a sua ascensão aos céus e os discípulos iriam ficar para continuar a obra, né? Até quando eu estarei convosco? Até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Aleluia. Trazei-me aqui. Então Jesus foi e expulsou o demônio do menino, e desde aquela hora o menino sarou. Imediatamente o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos expulsá-lo? Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, o que faltou no coração dos discípulos foi a fé, que a incredulidade roubou. Aleluia, porque o Senhor estava falando: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu estava estudando, um grão de mostarda é a menor das sementes, ela tem cerca de 2 milímetros de diâmetro, é a menor das sementes. O Senhor está falando que se nós tivermos uma fé que seja do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, tudo será possível, aleluia. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de uma fé mirabolante, de uma fé muito grande, aleluia. Mas o Senhor está falando: se vós tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para este monte: passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. Então, o que nós precisamos é ter fé. Seja ela pequena, seja ela grande, nós precisamos ter fé. Fé na palavra de Deus, fé no que o Senhor fala. Aleluia, aleluia, para que nós possamos obter vitória. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de uma fé mirabolante para obter um milagre, uma cura, uma restauração, uma libertação. Eu não sei o que você tem, aleluia, pedido ou desejado da parte de Deus, e muitas vezes você acha: eu não tenho fé suficiente, eu não tenho fé para alcançar esse milagre. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele está nos dizendo, aleluia, que ela seja pequena, que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim ela é uma fé eficaz. Aleluia, porque o Senhor não está esperando que nós venhamos ter uma fé mirabolante. Nem todos os dias nossa fé está num nível tão alto. Há dias que a nossa fé está lá em cima, tem dia que nós estamos, né? Mas tem dia que a nossa fé, ela está pequenininha, mas ainda nós temos fé. O que nós não podemos é deixar que a incredulidade dos discípulos impediram eles de exercerem, aleluia, ali, algo que tinha sido colocado nas mãos deles. Para eles expulsarem um demônio, eles não puderam, porque a incredulidade, talvez eles olharam para si mesmo e acharam que não tinham condições. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos, né? Nós não podemos olhar para nós. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para a palavra, nós temos que olhar para aquilo que o Senhor, aleluia, já nos deu. O Senhor já nos deu poder e autoridade para, no nome de Jesus, nós orarmos pelos enfermos, nós curarmos, né? Nós impormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? Expulsarmos os demônios no nome de Jesus. Tudo isso é obra do Senhor, é no nome do Senhor Jesus que nós fazemos todas essas obras, aleluia. E o que nós não podemos deixar é a incredulidade bater na porta do nosso coração e a gente achar que é impossível demais, aleluia, porque a palavra do Senhor está dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar,
e nada vos será impossível. É isso que nós temos que crer, que nada nos será impossível quando Jesus está na frente, porque é no nome dele, não é no nosso nome. Aleluia. O Senhor já nos deu autoridade. Nós temos autoridade da parte de Deus para fazer aquilo que Ele já nos chamou para fazer. Somos autorizados pelo Pai, porque a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. E para nós usarmos da palavra do Senhor, do nome do Senhor Jesus, nós temos que ter a autorização do Senhor. Temos que ter autoridade no nome do Senhor Jesus, e isso ele já nos delegou. Assim como ele deu para os seus discípulos, ele também nos deu. Então, exerça a sua fé. Aleluia. Exerça a sua fé, porque a palavra de Deus fala em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Aleluia. Muitas vezes você está esperando ver, mas nós não temos que ver. Aleluia, nós temos que crer. Primeiro você coloca o pé e depois o Senhor coloca o chão. É assim que o Senhor age no mundo espiritual, no reino do Espírito. Aleluia. Às vezes você está esperando demais, você está orando, você está fazendo o que é certo, você está buscando, mas você também tem que ter atitude. Coloca a tua fé em ação, coloca o teu pé. Aleluia. Coloca a tua atitude, que Deus vai colocar o chão para você pisar. Aleluia. Faz a tua parte. Aleluia. Talvez você esteja sonhando. Nós temos que sonhar. Volte a sonhar. Volte a projetar. Volte a fazer planos. Mas também coloque o seu pé e deixa que o resto o Senhor vai fazer. Faça aquilo que você tem que fazer e as demais coisas o Senhor, Ele vai acrescentar. Aleluia. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um sonho, né, de ir às nações, se eu tenho um sonho de conhecer um país, aleluia, e eu fico orando, aleluia, e eu não faço meu passaporte, não tomo uma atitude, aleluia. Faça o seu passaporte, isso é fé, é uma atitude. Eu não tenho dinheiro, eu não sei como eu vou, eu não sei como que vai ser, mas eu vou fazer o meu passaporte, Senhor, e vou consagrar a Ti. Aleluia, o Senhor vai me dar as condições e o Senhor vai me enviar em nome do Senhor, segundo a Tua vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou desempregado. Aleluia. Eu vou em nome de Jesus. Eu sei que a porta ainda está fechada. Aleluia. Mas eu vou entregar o currículo naquela empresa que eu desejo entrar. Naquele lugar. Eu vou rodear aquele lugar pela fé. Em nome de Jesus. É você, aleluia, colocar a sua fé em ação. Aleluia. Aleluia. É você colocar o teu pé. Aleluia, mesmo sem ver nada, mesmo sem ver o piso, aleluia, mesmo sem ver o chão, porque o chão o Senhor colocará, a bênção o Senhor Ele proverá, o milagre o Senhor Ele te dará em nome de Jesus. Fico com essa palavra nesta manhã, é uma palavra poderosa, uma palavra que ativa a nossa fé, porque a palavra de Deus diz em Hebreus ainda, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, nós nos aproximamos de Deus, nós amamos a Deus, né? Creia que Ele existe, e nós cremos que Ele existe, mas a palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é presenteador, aleluia. E eu quero dizer nesta manhã que o Senhor venha te presentear, te galardoar, né, com aquilo que você tem orado, com aquilo que você tem pedido, com aquilo que você tem clamado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos na manhã deste dia, que essa semana seja uma semana muito abençoada e próspera, aonde o Senhor venha fazer sinais, prodígios e maravilhas, Pai,
Aleluia, Senhor. Manifesta os teus sinais, manifesta o teu poder e a tua glória sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa deles, sobre os seus filhos, sobre a empresa, aleluia, sobre os projetos, sobre os sonhos, Pai. Em nome de Jesus, a cada atitude, a cada passo de fé, o Senhor vai confirmando a tua bênção, o Senhor vai confirmando a tua vitória sobre a vida de cada um nessa semana, Pai, abrindo portas onde não tem portas, Pai, pondo o chão para que cada um possa pisar, Pai, pela fé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, transborda para a direita, para a esquerda, Senhor. Entra com providência divina, entra com cura, com milagre. Deus, faz uma obra grandiosa no meio do teu povo. Nós somos o teu povo, a tua igreja na terra, Senhor. Visita o teu povo nesta manhã. Entra, aleluia, Senhor, com providência divina. Deus, em nome de Jesus, vai adiante, Senhor, da tua igreja. Vai adiante dos meus irmãos, da causa deles, Pai. Ainda que seja impossível aos olhos dele, Pai, mas pela fé a tua palavra diz que a fé é o firme fundamento, aleluia, das coisas que eles não estão vendo, aleluia ainda. Aleluia, Senhor, mas que há de se manifestar em nome de Jesus. No reino do Espírito já está pronta, Senhor, mas falta se materializar no reino físico aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, que haja realização, Pai, física, em nome de Jesus, que o Senhor entre com resposta nessa semana, que o Senhor entre com vitória sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, fazendo uma grande obra para testemunho e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu desejo uma semana abençoada mais uma vez. Se você puder, esteja curtindo, dando seu like aqui no canal para que o YouTube possa mandar essa mensagem para outras pessoas ouvirem, para que as pessoas sejam edificadas. Hoje em dia nós precisamos, estarmos alicerçados, edificados na palavra. Todos os dias nós temos que ter uma palavra de vida eterna, uma palavra, porque o Senhor diz que só o Senhor tem palavras de vida eterna, palavra para nos abençoar, palavra para nos sustentar, a cada dia. Como o Senhor mandava o maná para o povo de Israel todos os dias, ele tem um maná fresquinho do céu, que é a sua palavra para as nossas vidas. Aleluia. Que a comida de hoje, ela serve somente para hoje. Aleluia. E a cada dia nós temos que ter um alimento sólido. O alimento é a palavra de Deus espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que o Senhor quer que nós permanecemos, firmes na palavra, firmes na promessa, não olhando, aleluia, para as circunstâncias, aleluia, nem para os problemas, nem para as adversidades, mas caminhando em vitória, caminhando de glória em glória, em nome de Jesus. Então compartilhe, aleluia, dessa palavra com mais pessoas, Divulgue o Evangelho, divulgue a palavra de Deus, em nome de Jesus, e seja abençoado. Aleluia, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Amém? Um bom dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus.